Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre o Teorema de Tales. Quem foi Tales? Tales ficou conhecido como Tales de Mileto, na antiga Grécia, por descobrir algumas teorias que até hoje são úteis para toda a humanidade. Uma dessas teorias foi descobrir como calcular uma altura inacessível. Ele conseguiu calcular a altura da pirâmide através de suas descobertas. Tales, ele nasceu em Mileto, mas ele foi, logo mais tarde, ele foi para a Grécia e se juntou a alguns filósofos e também matemáticos, como, por exemplo, Ptolomeu, Hiparco de Nicéia e muitos outros. E juntos conseguiram vários avanços, tanto na área da matemática como da física e até da medicina. Bom, na aula de hoje vamos conhecer e entender a importância do Teorema de Tales. Para entender melhor o Teorema de Tales, nós precisamos lembrar de alguns conhecimentos anteriores, como, por exemplo, retas paralelas. O que são retas paralelas? São retas que nunca se cruzam. Aqui, nessa imagem, nós temos várias retas paralelas. São retas que nunca se cruzam. E elas possuem segmentos proporcionais porque elas nunca se cruzam. Elas literalmente têm a mesma distância de um segmento e outro que possuem a mesma distância, tá? É o que determina aqui o paralelismo. Temos também as retas transversais. As retas transversais são essas retas construídas na vertical. Essas retas que cortam as retas paralelas, dando origem aos segmentos de retas. Então, as transversais dão origem aqui ao que a gente chama de segmentos de reta, que são esses pedacinhos aqui, unidos pelos dois encontros aqui que a gente chama de segmento. Então, temos aqui da reta A à reta B, um segmento, aqui mais outro segmento e assim dando origem aí ao que a gente chama de segmento de reta. Na construção do teorema, nós temos também a razão e a proporção. Bom, para entendermos melhor razão e proporção, vamos lembrar o que esse conteúdo nos ensina. Olha, uma razão, gente, nada mais é do que uma fração. Eu tenho aqui uma fração 2/7. Digamos que seja 2 alunos de um grupo de 7 alunos. Aqui é uma razão. Aqui eu tenho 7 de um grupo de 30. Digamos que são 7 dias de um período de 30 dias. Então, aqui também é outra razão. Então, a razão nada mais é do que uma fração, ou seja, uma divisão. E quando se trata de razão, a proporção vem sempre junto. Então, para entendermos melhor razão e proporção, vamos lembrar que na proporção, nós vimos que uma proporção é a igualdade de duas razões. Então, se eu tenho aqui, olha, 2/6 e 3/9. 3/9. Será que essas duas razões são iguais? Então, a proporção me diz que
só duas razões formam uma proporção quando o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, se essas duas razões formam uma proporção, elas são iguais. Então, se o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, elas são iguais. 6 vezes 3, 18. 2 vezes 9 também é 18. Se eu tenho o produto dos meios igual ao produto dos extremos, eu tenho uma proporção. E quando é que a gente usa a proporção? A gente usa a proporção para descobrir o resultado de uma regra de 3. Como, por exemplo, se eu tenho aqui, olha, com uma caixa eu faço 6 docinhos. Com 5 caixas, quantos docinhos eu farei? Olha só, eu tenho duas razões. A razão e proporção, ela é muito utilizada em outros cálculos da matemática. E é por isso que nós precisamos relembrar. E na regra de 3, a regra de 3, por exemplo, nós temos 3 razões para descobrir a quarta. Então, aqui eu vou utilizar a proporção para descobrir o valor do termo desconhecido, que é o x. Então, eu tenho que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, usando o produto dos meios igual ao produto dos extremos, um x é igual a 6 vezes 5. Então, x é igual a 30. Então, aqui eu tenho o valor de x, que é 30. Se com uma lata eu faço 6 docinhos, com 5 latas eu vou fazer 30 docinhos. Então, a proporção é muito importante em vários conteúdos da matemática, inclusive no estudo que estamos iniciando, certo? Então, tá aí o resultado, né? E a importância da razão e proporção. Então, usando a razão e proporção, vamos escrever as razões formadas pelos segmentos no feixe de paralelas. Então, aqui eu tenho as paralelas e elas deram, as paralelas cortadas pelas transversais, deram origem a esses segmentos aqui. Então, no Teorema de Tales, ele diz o seguinte, que esse segmento AB está para esse segmento BC, assim como esse segmento DE está para esse segmento EF. Certo? Então, vamos lá? Eu posso dizer que o segmento AB... Então, eu posso dizer que esse segmento AB está para o segmento BC, assim como o segmento DE está para o segmento EF. Então, esse segmento aqui está para este, assim como esse segmento aqui está para este. Então, vamos dar continuidade. Olha, eu tenho ainda aqui o seguinte segmento. O segmento AB está para o segmento AC, assim como o segmento DE está para o segmento DF. O que mudou aqui nessas últimas razões? O que mudou é o seguinte, é que aqui eu relacionei, utilizei a razão aqui, formando a razão com esse segmento e esse aqui. Na segunda, eu utilizei esse segmento aqui, olha, AB, o segmento menor, está para o segmento maior, lembrando que do segmento A até o segmento C também é um segmento.
só que, porém, um segmento maior. Então, olha, assim como AB está para AC e DE está para DF, certo? Então, podemos utilizar esses segmentos aí e temos que ter o cuidado seguinte, podemos escrever razões utilizando esses segmentos aqui nesse formato. Jamais podemos escrever razões cruzando esse segmento. Por exemplo, o A está para E? Não, não posso. AB está para BC, assim como DE está para EF. Eu não posso relacionar, por exemplo, AE está para BD. Não posso cruzar isso aqui. Até porque nós temos aqui a razão construída sobre um segmento, uma linha reta e não cruzada. A não ser que tenhamos uma outra situação envolvendo um outro elemento da geometria, certo? Então, está aqui como desenvolver, como escrever as razões aí utilizando o Teorema de Tales.